Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. O escritor Lucas, ele introduz uma nova fase do livro de Atos. E ele vai mostrar agora um outro problema. Nós vivemos aqui, se nós formos enumerar, o grande problema da igreja foi, desde que ela foi fundada lá no capítulo 2, perseguições, perseguições de um modo crescente, cada dia mais feroz, mais intensas. E depois ele registrou o problema da corrupção de dentro da igreja através de Ananias e Safira, ou seja, o diabo infiltra pessoas fingidas no seio da igreja. Isso aconteceu lá no início, continua acontecendo nos nossos dias. O Senhor Jesus ensinou que à noite, quando os servos dormem, o joio é semeado. Então, não é só saber que o diabo infiltra os seus no nosso meio, é saber como ele infiltra, ou seja, quando as pessoas que deveriam estar zelando pela obra dormem, O diabo vai investir pesado para que a igreja perca o seu foco. Então, por isso que vale a pena ressaltar que é uma nova fase da igreja, um problema diferente. À medida que a igreja cresce, é claro que crescem os problemas. Então, vamos aqui ao primeiro versículo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ora, naqueles dias, quais eram esses dias? Os dias de perseguição, lembra? Nós estamos saindo de uma narração, de uma narrativa, melhor dizendo, que os discípulos foram presos, perseguidos pelo sumo sacerdote, pelo sinédrio. Então, naqueles dias, não houve um intervalo ali, acabou a perseguição, agora vai vir um outro problema. Não, as coisas aconteciam o tempo todo, às vezes até simultaneamente. Então, é importante aqui o que está entre as vírgulas, naqueles dias. Ou seja, Lucas deixou bem claro, vocês vão ter que lidar com situações difíceis, muitas situações difíceis ao mesmo tempo. E aí cabe a cada um buscar essa estrutura do Espírito Santo para enfrentar suas dificuldades. Porque nós, como igrejas do Senhor Jesus, nós como seu povo, passaremos pelas mesmas situações. Nós enfrentaremos os mesmos problemas. Você está com um problema, você nem mesmo conseguiu resolver aquele desafio e já vai vir outro. Então é uma maratona de circunstâncias difíceis. A obra de Deus é assim. Crescendo o número dos discípulos, que bênção! Ele relata anteriormente sobre o crescimento de povo na igreja. Agora ele relata um crescimento especial, que era o crescimento do número de discípulos. Antes eram apenas 12, não é? Agora nós temos aqui essa preciosa informação. Havia um aumento ali substancial de pessoas que não estavam só recebendo a palavra, mas elas estavam dispostas a cooperar com a pregação do evangelho. Então, a igreja saudável é aquela igreja que você percebe pessoas novas chegando, se libertando, sendo batizadas com o Espírito Santo e servindo. Então, é uma igreja completa. Esse aqui é como se fosse um raio-x da igreja, que realmente deve existir, que nós devemos lutar para ter. Então, não pode ser só cresce em número de membros, não, cresce em número de servos. Pessoas que se convertem e são batizadas com o Espírito Santo vão desejar servir como obreiras, como evangelistas, como pastores. Se onde nós estamos não há esse crescimento, não aparece gente para servir, não aparece gente com desejo de ajudar a expandir o reino de Deus,
aquele organismo que está sendo fundado ali naquele país, naquela cidade, naquela região, não é saudável. Um corpo, para ser considerado saudável, ele é visto em vários aspectos. Por exemplo, você conhece uma pessoa saudável até pela sua cor. Lembra que os nossos pais reparavam, a criança tem que ter as bochechinhas rosadas, olha a cor das unhas, né? Você repara o cabelo, você repara o branco dos olhos, porque tudo fala de saúde. Quando há saúde do lado de dentro, essa saúde vai manifestar do lado de fora. Assim também é uma igreja, né? Os sinais de saúde são visíveis. Então, muitas vezes nós falamos que desejamos ganhar almas, mas essa fala é teórica, ela não é prática, ela não é verdadeira. E é isso que tem separado esposa de esposa, pastor de pastor, sabe? Obreiro de outro obreiro. Porque às vezes esse falar, essa manifestação de ganhar almas não passa de uma conversa, não passa de palavras. Não é real, porque se fosse real, de verdade, se ela tivesse interessada em salvar almas, a postura seria completamente diferente. A pessoa que quer ganhar almas, ela não precisa ser inflamada pelos outros, ela não precisa ser empurrada a trabalhar, ela não precisa ser empurrada para atender, para evangelizar, nada disso, ela sabe o que ela tem que fazer. Ela se coloca no seu papel de servo, que tem o talento, né? E vale ressaltar aqui que mesmo que recebeu um talento dado por Deus já é o suficiente para a gente fazer um estrago no inferno, para a gente fazer uma revolução com o Espírito Santo. Ninguém deve se sentir incapaz. Porque um recebeu 5 e eu recebi 1. Não, um talento de Deus já é muito. Vamos partir do princípio que todas nós recebemos um talento? Imagina se todas se movessem pelo Espírito Santo. Então, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Então, ele está justificando o problema da murmuração porque a igreja cresceu. Vocês entendem isso? Crescendo o número dos discípulos, houve o quê? Murmuração dos gregos. O texto é autoexplicativo. Nem precisava, né, explicar isso, porque está óbvio. Então, um ser humano só já é um problema, porque nós somos complexos, né? Nós somos complicados por natureza, às vezes nem a gente mesmo se entende. Aí coloca 2, 3 pessoas juntas. E aqui nós sabemos que a igreja primitiva já passava de milhares. Então, é claro, vão surgir problemas, as pessoas vão ter estranhamentos, elas vão se achar, umas vão achar que estão menos prestigiadas do que outras, né? Elas começam a se comparar, todos aqueles problemas que nós sabemos que acontecem entre os seres humanos, né? É provável que, onde nós estamos aqui agora, haja gente no nosso meio que murmure, que não concorde com alguma coisa, que acha que alguma coisa não está sendo feita como deveria ser, porque os seres humanos são assim, né? A murmuração é algo que é muito próprio da natureza humana, só que ela é um pecado diante de Deus. É muito fácil a pessoa murmurar, porque é da sua própria carne isso. Mas nós não podemos esquecer que ela é um pecado diante de Deus. E foi por causa da murmuração, que tem a raiz na terra da incredulidade, que fez com que aqueles milhões de hebreus perdessem o privilégio de entrar na terra prometida. Então, murmuração não é só, é um defeitinho da natureza humana. A gente olha e quer colocar, e quer dar a nossa opinião, e quer falar o que a gente acha das coisas, né? E quer mostrar a nossa insatisfação. Não. Para os incrédulos, para o mundo, para essa sociedade que reclama de tudo, é apenas um detalhe. Mas para nós que somos de Deus, murmuração é um pecado. O povo de Israel tornou a vida de Moisés muito difícil por causa da murmuração, porque eles nunca estavam satisfeitos com nada.
Moisés podia se esforçar para fazer o melhor, mas nunca era o suficiente. E para os carnais, nada é suficiente. Nada está bom. Essas pessoas vão sempre encontrar uma razão para reclamar. Se nós fôssemos membros dessa igreja, eu fiquei me colocando. Hoje de manhã, quando eu li esse texto, eu fiquei me colocando. Poxa, mas se eu fosse membro dessa igreja, eu estaria muito feliz. Uma igreja que acontece milagres o tempo todo, uma igreja de tanto temor, de tanto tremor, de pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Eu estou vendo o agir de Deus no meio dessa igreja. Como pode alguém murmurar? Como pode um povo se levantar e começar a reclamar? Mas é assim. Então, nós que fazemos a obra de Deus, precisamos estar prontos, prontas para ouvir murmurações, porque haverão murmuradores no nosso meio. Eu não quero ser companhia de murmuradores. Eu não quero estar no meio dos murmuradores, mas eu sei que eles existem. E um murmurador quer sempre procurar um ouvido, alguém que esteja disposto a ouvir a sua reclamação, porque a murmuração é uma doença contagiosa, né? É tipo assim, é uma Covid que se espalha. Uma pessoa contaminada pelo coronavírus precisa de máscara, de isolamento, porque senão ela vai contaminar dezenas de outras pessoas. Um murmurador vai contaminar outro. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, distanciamento, para perceber, epa, tem alguma coisa errada, eu vou me distanciar. Então, houve murmuração. Murmuração entre quem? Os gregos contra os hebreus. Lembra que no Pentecostes, a festa de Pentecostes trazia judeus de várias partes do mundo. E os judeus eram divididos naquela época, né? Eram judeus e gentios, mas até dentre os próprios judeus havia divisão dos judeus que moravam em Israel e que falavam o aramaico, o hebraico, e os judeus que moravam fora, que haviam passado pela diáspora. Esses judeus de fala grega estavam ali na ocasião do Pentecostes, e eles se converteram. Muitos deles se converteram. Lembra que nós passamos por esse versículo? E por que tinha murmuração? Aí vem a última parte do versículo. Porque os judeus gregos achavam que as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Vamos entender aqui como viviam as viúvas naquela época, né? A sociedade, naquele tempo, não era tão organizada como é a sociedade nos nossos dias. Hoje, as mulheres, quando perdem os seus maridos, elas não ficam de um todo desamparadas. É difícil você achar uma viúva que está totalmente desamparada. Ela, normalmente, se o marido trabalhava, ela vai ter uma pensão, né? Ela tem família, ela tem mercado de trabalho, ela pode se inserir. Se ela não trabalhava, hoje em dia praticamente todas as mulheres trabalham, né? A maioria das mulheres trabalha, ou ela pode se inserir a partir daquele momento no mercado de trabalho. A partir de uma determinada idade, o mercado é mais restrito, mas ainda há vagas. Você vê pessoas de 60 anos conseguindo trabalho. A condição de vida muda? Muda. Nós temos esposas viúvas no nosso meio, que perderam o marido. É preciso entender que a viuvez traz um estado diferente, uma fase diferente na vida. É óbvio que as coisas mudam, né? Tem gente que enfrenta essa dificuldade de aceitar quando a vida muda. Uma é a vida de solteiro, outra é a vida de casado, outra é a vida de viúvo. Ou, de repente, não só viúva, mas uma mulher que foi abandonada, que está sem marido, ou passou por um processo de divórcio por algum motivo, não foi abandonada, mas sofreu o divórcio em alguma circunstância. Então, a vida não é a mesma, não é? A prática mostra o quê? A vida segue para todo mundo. Vai chegar um determinado momento que aquela pessoa vai ficar como? Só.
é o processo da viuvez. Ela não vai conseguir estar cercada de gente e ter o mesmo círculo de amizade, as mesmas atividades, tudo igual quando era casada. Mas nem sempre as viúvas entendem isso. Nem sempre a mãe que perde o filho entende isso. É difícil você aceitar que a vida, você querendo ou não, muda as páginas. E a história tem que seguir. As pessoas querem parar lá, eu quero viver isso aqui. Mas não dá, a vida muda. Muda para mim, muda para você, muda para todo mundo. Um dia você pode estar casada com um pastor, no outro dia, sem o marido, você pode estar trabalhando no departamento da igreja. Deus é melhor ou pior porque deixou isso acontecer? Não. Nós é que precisamos aceitar essas realidades. Aqui houve uma murmuração, por quê? Lembra da oferta de Barnabé? E era uma prática na igreja primitiva, eles colocavam ali à disposição dos discípulos ofertas, e a oferta era para a pregação do evangelho e para a assistência das pessoas, principalmente pessoas desassistidas, porque nessa altura essas mulheres não tinham o que há hoje, elas não tinham mercado de trabalho, a viúva não tinha como se manter, ela estava fadada, se ela não tivesse filhos ou familiar direto, próximo, a ficar na penúria. Então, Deus se apresenta na Bíblia como Deus de órfãos, de viúvas, ou seja, de pessoas desamparadas, porque elas eram completamente desamparadas. Mas você vai ver Paulo falando com Timóteo, na sua carta ali a Timóteo, porque começou a pesar para a igreja, ajudar todas as viúvas. E Paulo fala o quê? Quem lembra dessa parte? Alguém lembra dessa recomendação com respeito às viúvas? Paulo fala, não, já que ninguém lembra, eu vou falar, Paulo fala, olha, as viúvas novas podem trabalhar. E se elas têm filhos, elas têm que ser mantidas pelos seus filhos. Ou seja, se elas têm familiares, elas não podem ficar às custas da igreja. Nós não podemos assumir a responsabilidade dessas viúvas. Então, olha só, se ao mesmo tempo você vai ver uma legislação para favorecer, você também vai ver uma declaração clara que não pode haver abusos, ninguém pode ser pesado. Paulo lança luz sobre muitos textos que é como se, assim, olha, isso aqui está um pouco obscuro, deixa eu clarear para vocês, deixa eu quebrar bem miudinho essa recomendação aqui. Ele chega a dizer que se a pessoa não trabalha, ela vai se tornar pesada, então também ela não coma. Você está numa idade saudável, você tá em pleno vigor físico, então você tem que trabalhar para se manter, você não pode ficar às custas de ninguém. Se não trabalha, lembra que Paulo falou isso? Se não trabalha, não coma. Então havia esse problema, a gente começa a perceber aqui. Está se ajudando as viúvas, mas um grupo se acha menos prestigiado do que outro. Olha, na hora de distribuir a refeição, lembra que a gente viu também? Tem muitos lembras hoje, tem que, para contextualizar o que está acontecendo aqui, que se eu não trazer o contexto, vai ficar difícil a compreensão. Eles faziam cultos de casa em casa e compartilhavam refeições. E aí você pode entender da seguinte maneira: um grupo está recebendo talvez refeições mais vezes na semana, outro grupo está recebendo menos, um está recebendo de uma forma mais elaborada essas refeições, o outro está de uma forma mais básica. Eu sei que houve uma comparação e alguém se sentiu menosprezado ali naquela divisão. Então, a murmuração aconteceu por causa das viúvas. Mas aí, permita-me enxergar de um ponto um pouquinho além.
Quando há a comparação, quando as pessoas se comparam umas às outras, vai sempre aparecer um motivo de queixa. Aqui foi o caso das viúvas, mas poderia ter sido outra coisa. Porque quem se compara vai sempre ter um motivo para estar insatisfeito. As pessoas, quando começam a olhar para a vida das outras pessoas e se comparar, ela sempre vai achar alguém que está melhor do que ela, normal. E aí vai vir à tona o que ela tem dentro de si. O caso das viúvas aqui é apenas o galho de uma árvore, porque a raiz da murmuração é outra, é uma comparação e insatisfação. Se resolvesse o problema das viúvas, ia continuar a murmuração por um outro motivo, né? E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, os apóstolos eram culpados porque poderia sim estar havendo alguma distribuição errada dos alimentos. Claro que poderia. As pessoas falham, são seres humanos, elas falham, não é? Nós trabalhamos com grupos, nós trabalhamos com, vamos dizer, benefícios, né? Às vezes nós estamos na responsabilidade de beneficiar uma determinada pessoa. E você pode se equivocar, beneficiar mais uma do que a outra. Nem sempre esse erro foi intencional. Então, nós podemos dizer aqui, os discípulos eram culpados. Por que essas viúvas aqui dos hebreus estavam recebendo mais comida? Vamos pensar que era comida, né? Mas poderia ser dinheiro, não sei, né? Não é claro o texto aqui. Mas por que esse grupo está recebendo mais do que esse? A culpa é dos discípulos. Não, os discípulos não sabiam o que estava acontecendo. Vamos pensar numa igreja grande, de milhares de pessoas. Quantas vezes nós recebemos pessoas insatisfeitas, reclamações, e as pessoas chegam até nós e falam como se nós fôssemos culpados daquilo que está acontecendo, quando na verdade a gente nem sabe que aquilo está acontecendo. Então, houve murmuração ali, nós não sabemos se assim que aconteceu a divisão daquele grupo, aquelas queixas, a briga daquele grupo ali, se aquilo foi levado diretamente para os discípulos. Mas nós não podemos nunca colocar a culpa nos discípulos. A culpa não era de Pedro. Pedro estava envolvido com o quê? Vamos olhar um pouquinho para as páginas anteriores. O que Pedro estava fazendo, gente? Um homem que pregava e entrava na prisão, saía da prisão. Ele tinha cabeça para pensar assim, e a marmita daquela viúva tal? Dá para pensar nisso? Mas tem gente que cobra isso. O bispo tem programa de rádio, televisão, tem que cuidar da igreja. Imagina a responsabilidade do bispo Macedo, por exemplo. Vamos pensar um pouquinho na responsabilidade dele. Ele tem que ter respostas e decisões para todas as situações complexas, né, difíceis da igreja ao redor do mundo. Pessoas caem, decisões têm que ser tomadas rápidas, de imediato. Imagina quantas coisas não chegam até ele. E tem gente que vai mandar uma reclamação e falar assim, o senhor não está sabendo? Por que o senhor não fez nada com respeito a esse problema nessa igreja aqui? A descarga está estragada nessa igreja. É exatamente isso aqui. E coitado do bispo, como que ele vai saber que o banheiro daquela igreja não está funcionando bem? É uma injustiça que se comete muitas vezes contra a liderança da igreja. As pessoas não se colocam no lugar uma das outras. Elas agem pelo contrário, querendo colocar ainda mais peso. Então, quando você vê alguma coisa que não está funcionando bem, seja inteligente, seja sensato. E isso é uma sabedoria que a gente tem que passar para as demais pessoas. Leve até aquela pessoa que pode resolver o problema. Ao invés de ficar murmurando, falando com um, falando com o outro, leve para ela. Porque talvez não seja do conhecimento dela, porque ela tem 1 milhão de outras coisas para resolver. Ao invés de ficar ali guardando aquela insatisfação e transformando aquilo em pecado, né? Incredulidade, murmuração, desânimo, leve. Leve para quem
de fato, pode tomar uma atitude com respeito àquilo. Então, os discípulos não eram culpados. A partir do momento que eles tomam o conhecimento, e é importante a gente falar agora com respeito às críticas e aos problemas que nós ouvimos. Normalmente, pastores e esposas, é um grupo difícil de ouvir críticas. É um grupo que não sabe lidar bem com crítica. Normalmente se tem que agir assim, sabe, pisar em ovos quando você tem que falar alguma coisa que aquela pessoa está fazendo de errado. Quando tem que sugerir alguma coisa. Porque até numa sugestão, ela pode interpretar como, nunca fica satisfeito com o que eu estou fazendo. Então, é um grupo que você tem que ter cuidado, é delicado. Mas quando os discípulos, os 12, recebem, aqui no versículo 2, fala: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Os 12 aqui é um termo para representar, ao invés de colocar o nome dos 12, só colocou o numeral, né? Mas isso representa o grupo de discípulos, era uma forma, você vai ver isso na Bíblia, uma forma é uma nomenclatura para a reunião daqueles 12 homens, né? Os discípulos imediatamente ouviram aquilo e deram uma resposta. Então, nós desempenhamos uma função na obra de Deus, a partir do momento que nós estamos numa determinada liderança, né, de alguma coisa, num cargo, numa função, nós temos que estar abertos para ouvir esse tipo de coisa. Os discípulos não se fecharam, eles não foram lá e, por que vocês estão murmurando? Nós não somos culpados, nós não sabemos, nós não conhecemos a igreja toda. Como nós vamos conhecer uma igreja que se reúne de casa em casa? Vamos pensar que a igreja tinha no mínimo 5.000 membros. Quantas casas eles se reuniam? Porque eles não tinham endereço físico para 5.000. Então eles se reuniam em muitos lugares, os discípulos poderiam falar aqui. Mas nós conhecemos todo mundo. Eles não falaram, eles não perderam tempo com isso. Eles ouviram. O que a gente pode fazer a respeito? Essa é a forma sensata. Está tendo reclamação? O que nós podemos fazer a respeito? E aí eles colocam um princípio aqui, Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então, na igreja, é a primeira vez que se estabelece algo principal de algo secundário. Há uma divisão das tarefas. Aqui nós não sabemos quem foi que falou, quem foi o porta-voz dos 12. Pode ter sido, eu não li o capítulo todo aqui, mas pode ter sido Pedro, de repente, né? E ele lança esse princípio que nós precisamos entender, porque isso também existe na igreja hoje. Se passaram 21 séculos, nós estamos a igreja do século 21, mas isso continua a ser fundamental nos nossos dias. Existe algo que é fundamental, que não pode ser negociado. E vão vir outras coisas secundárias que vão circular em torno do que é essencial. E o essencial aqui é o quê? O que ele fala aqui? Pregar a palavra de Deus. Então ele coloca, essa pessoa aqui, esse discípulo coloca, olha, nós não podemos, não é justo a gente deixar de pregar. Eles faziam movimentos ali e pregavam para milhares de pessoas. Não é justo que a gente deixe de fazer isso para entregar marmita para as viúvas. Não é justo. Não é que não seja importante ajudar as viúvas. Não é isso que ele está falando aqui. Porque pode ser que tenha gente que vai entender assim, não é? Os entendimentos, olha, o entendimento é às vezes complexo, né? Não, agora eles estão falando que, tá vendo? Pode deixar as viúvas morrerem de fome. Não é importante dar comida para as pessoas. Vai ter gente que vai falar isso, mas ele não está falando isso. Ele está falando, nós fomos comissionados, nós somos chamados
chamados, escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. E Ele mandou a gente ir pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios. Foi isso que Ele falou. E aí, eles lançam esse princípio e fala sobre mesas, servir mesas. Ou seja, servir mesas aqui é todo o trabalho que vem depois da pregação do Evangelho. A pregação é o ato central, é o papel principal da igreja. Mas a igreja não faz só isso. A igreja tem a responsabilidade de cuidar da alma das pessoas. Mas junto daquela alma vem uma série de outras coisas, como por exemplo, nosso papel aqui é levar a salvação, o arrependimento, que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Mas essa pessoa que chega à igreja, que precisa receber tudo isso, ela também tem um casamento que precisa ser restaurado. Ela tem filhos que precisam ser ajudados, não é? Ela tem uma família. Ela tem crianças que precisam ser trabalhadas na escola bíblica infantil. Ela tem uma vida financeira para gerir. Se ela não souber lidar com essa vida financeira, com o dinheiro, ela vai complicar, bagunçar toda a sua vida. Olha quantas coisas existem em torno da alma. Então, nós como igreja, nós precisamos entender essa dinâmica. E os discípulos entenderam. Eles tomaram aquela murmuração, que é algo muito ruim, e transformaram em algo muito bom. Eles nos ensinaram como é que a gente tem que gerir uma igreja hoje. Né? Então, as mesas. Né? Vamos ver aqui o 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Bendito seja esse versículo, bendito seja esse momento. Porque aí foi dada a ordem, vamos escolher pessoas para nos ajudar. Nesse versículo eu vejo, é aqui que surgiram os obreiros, os diáconos, né? Nós podemos entender que os discípulos podem ser vistos aqui, os 12, por exemplo, como os pastores, os sacerdotes. E os 7 homens, que é um número da perfeição aqui, né? 7. Por que 7? 7, isso aqui é uma representação. Vai ser serão escolhidos 7, mas desses 7 virão muitos outros. É um número de plenitude. Mas você vê que o Espírito Santo nos mostra, nós precisamos de gente para nos ajudar, já que nós não temos só pregar o Evangelho, nós temos que fazer outras coisas. Nós precisamos atender todas as necessidades das pessoas. Necessidade do ser humano, não só da alma. Nós precisamos ajudar as pessoas a gerir a própria vida. Né? E graças a Deus, porque aqui nós entendemos e aprendemos que nós precisamos de obreiros. Nós temos um pastor que prega ali, que é o pastor central, que vai pregar, que vai estar no púlpito cuidando da salvação, mas nós precisamos de pastores também, que vão estar na engenharia, cuidando do prédio da igreja, porque senão a igreja vai cair na cabeça das pessoas, não é? Vai ter desabamento. A igreja, né? Nós precisamos de pastores que vão cuidar dessa igreja física. Nós precisamos de pastores que vão cuidar da igreja online, da internet. Nós vimos aqui os pastores que vão estar ajudando o responsável ali na administração, porque essa igreja vai ter que administrar coisas, vai ter que se alugar imóveis, então tem que ver contratos, não é assim? Essa igreja vai ter ofertas, vai ter que ter alguém que cuida dessas ofertas, que administra essas ofertas. Olha quantas coisas. Essa igreja vai precisar de obreiros. Esse trabalho pode não ser glamuroso, porque nenhum serviço é glamuroso. Serviço é serviço, não é? Mas ainda bem que o Espírito Santo designou cada um na sua missão, na sua função. Ele levantou diferentes ministérios. E a obra de Deus é completa quando cada pessoa aceita a sua função.
A minha função é cuidar desse estacionamento, eu vou cuidar da melhor forma possível. Porque se esse estacionamento não estiver funcionando bem, as pessoas não vão conseguir estacionar o seu carro, elas não vão conseguir chegar ao culto. E elas não vão ouvir a palavra. Olha só como uma coisa pequena. Está cuidando do estacionamento. Mas é algo que contribui para a pregação da palavra. Não é? A EBI, do mesmo jeito. Nós chegamos no culto de Santa Ceia e os elementos, o pão, o suco de uvas, chega às nossas mãos. Mas alguém preparou isso. Houve um obreiro. Graças a Deus pelo trabalho dos obreiros. Às vezes você chega no culto, o culto é 9h30. Você chega ali 8h30 e já tem um obreiro que limpou a igreja, que limpou a casa de banho, que preparou a mesa, que preparou os envelopes que serão dados na reunião. São os que estão servindo a mesa. Eles são menos importantes? Não, eles estão servindo da mesma maneira como aquele que prega a palavra está servindo. Ele só está numa função diferente. Mas todos contribuem para o andamento, o bom andamento da obra de Deus. Então nós precisamos entender como uma igreja funciona. A dinâmica de uma igreja precisa ser assim. Porque a igreja tem muitas necessidades. E nós, quando essa igreja cresce, nós conseguimos encontrar pessoas, discípulos que vão atender todas as necessidades. As pessoas que vão ficar com os idosos, que vão ficar com as crianças, que vão ficar com os jovens, que vão ficar com os adolescentes. Nós teremos quem vai cuidar do presídio. Nós teremos quem vai cuidar da Santa Ceia, quem vai limpar a igreja. Nós teremos gente para tudo isso. Mas para isso a igreja tem que crescer. Porque senão vai ser um peso em cima de uma única pessoa. E se continuasse, vamos esquecer aqui, se os discípulos não tivessem a solução aqui, chegou a reclamação, eles ouviram que um grupo estava brigando com o outro ali por causa das viúvas. Então tá bom, nós vamos parar de pregar o evangelho, tá, não vamos pregar agora não, vamos distribuir as marmitas. Gente, a igreja teria se perdido, teria perdido o foco completamente. Então nós precisamos entender as necessidades da igreja onde nós estamos. E cada lugar tem a sua necessidade. Onde você está hoje tem uma necessidade. Onde eu estou tem uma outra necessidade. E assim por diante. Cada lugar onde o Espírito Santo nos envia e cada tempo, às vezes nós estamos no mesmo lugar. Nós nem saímos do lugar, nós estamos servindo no mesmo lugar. Mas a nuvem se move, porque a necessidade se moveu. A nuvem se move sempre para nós. Lembra que ela se movia no deserto? Deus estava ali na forma de nuvem. E quando a nuvem se movia, o povo entendia, nós não podemos ficar nesse lugar, nós precisamos nos mexer. Então nós precisamos ser um povo atento à nuvem, ao Espírito Santo. Agora eu preciso me mexer. Algo novo precisa acontecer aqui. Essa reunião não pode continuar dessa forma, tem que ter um testemunho, tem que ter uma atividade aqui, isso aqui está na mesmice. Quem é que tem olhos? Quem é que tem sensibilidade para perceber isso? Que a nuvem se move. Para você ver que a nuvem se moveu, você tem que olhar para o alto, você tem que estar em sintonia com Deus. Porque senão a nuvem já está bem longe, você está no mesmo lugar, parada, olhando para as mesmas coisas. Imagina alguém que estava fechado dentro da tenda, a nuvem se movia, todo mundo andava e aquela pessoa ficava ali presa na tenda. Lá no passado, quantas pessoas não estão fazendo a obra de Deus assim? A tenda dela ficou lá atrás, tá, 20 anos atrás. A igreja tem necessidades novas todos os dias. E nós precisamos entender essas necessidades e nos adequar, nos ajustar a essas necessidades. Eu poderia falar aqui muitas coisas sobre isso, né? Mas eu termino. Eu não vou explicar muito o 3, nós vamos voltar, tá? No próximo versículo, na próxima meditação, nós vamos voltar nesse versículo 3, porque só deu para eu falar, escolhei. Eu só expliquei o escolhei. Eu não consegui explicar depois da vírgula.
Então, na próxima meditação, a gente fala desses demais pontos aqui do 3. E a gente volta, se Deus permitir.